Você já se perguntou por que os caminhões de mineração são tão grandes? Estamos falando de veículos que parecem monstros de aço, máquinas gigantescas que fazem qualquer carreta comum parecer um brinquedo de criança. Neste vídeo, você vai descobrir as razões por trás do tamanho absurdo desses caminhões, entender como eles funcionam, onde são usados e por que eles são indispensáveis para a mineração moderna. Mas antes de continuar, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque aqui você sempre vai encontrar curiosidades incríveis sobre máquinas, tecnologia e engenharia que movem o mundo. Imagine um prédio de 2 andares, com mais de 8 metros de altura. Agora, coloque rodas do tamanho de uma sala inteira e um peso que pode ultrapassar 800 toneladas. Esse é o tamanho de um dos maiores caminhões de mineração do planeta. Esses veículos não foram feitos para estradas comuns. Eles não podem circular em avenidas ou rodovias. Eles existem apenas para um único propósito: transportar quantidades gigantescas de minério em minas a céu aberto. Para entender o motivo de serem tão grandes, precisamos primeiro entender como funciona o processo de mineração. Em uma mina, toneladas e mais toneladas de terra e rocha precisam ser removidas todos os dias para extrair minerais como ferro, cobre, carvão, ouro e outros elementos que fazem parte da nossa vida diária, mesmo que você não perceba. O aço do carro que você dirige, o cobre que leva energia elétrica até a sua casa, o carvão que movimenta usinas, tudo isso depende desses caminhões colossais que carregam minério das frentes de escavação até os pontos de processamento. O tamanho gigantesco não é apenas uma questão de impacto visual. Existe uma lógica econômica e operacional por trás disso. Em mineração, tempo é dinheiro, e combustível também é dinheiro. Imagine se uma mina tivesse que usar caminhões do tamanho de um caminhão comum, que carrega 30 toneladas. Seriam necessárias dezenas de viagens para transportar a mesma quantidade que um único caminhão minerador leva em apenas uma ida. É por isso que eles são projetados para carregar entre 300, 400 e até 450 toneladas de uma vez. Quanto maior a carga, menor o custo por tonelada transportada, e maior a eficiência do processo. Outro ponto fundamental é a geografia e o ambiente em que esses caminhões operam. Não estamos falando de estradinhas asfaltadas ou vias expressas bem pavimentadas. Eles trabalham em verdadeiros infernos de barro, poeira, buracos e inclinações enormes. O terreno de uma mina a céu aberto muda o tempo todo. Um dia está seco e poeirento. No outro, pode estar tomado por lama ou até neve, dependendo da região. Para suportar essas condições, os caminhões precisam ter rodas gigantes, motores absurdamente potentes e uma estrutura que aguente impactos e peso que destruiriam qualquer outro veículo. E se você acha que dirigir um desses monstros é fácil, está enganado. O motorista não senta em um banco qualquer. Ele está praticamente no alto de um prédio, olhando o mundo lá de cima. Só a escada para subir na cabine já é mais alta que uma pessoa adulta. Esses caminhões têm sistemas avançados de direção e monitoramento, porque manobrar 400 toneladas de minério em um espaço apertado exige habilidade e tecnologia. A história desses gigantes também é fascinante. Desde os anos 1960, empresas de mineração perceberam que caminhões comuns não davam conta do recado. Foi aí que fabricantes como Caterpillar, Komatsu, Liebherr, Belaz e Hitachi começaram a criar modelos cada vez maiores, com foco em suportar cargas descomunais. Hoje, por exemplo, o Belaz 75710, fabricado na Bielorrússia, é considerado o maior caminhão do mundo. Ele pode carregar impressionantes 450 toneladas em uma única viagem. Para ter uma ideia, isso equivale ao peso de 300 carros de passeio juntos. Mas não se trata apenas de força bruta. Muitos desses caminhões modernos usam tecnologia de ponta. Alguns já são híbridos, combinando motores a diesel com sistemas elétricos para economizar combustível e reduzir emissões. Outros já estão sendo testados totalmente elétricos para um futuro mais sustentável na mineração. É impossível não se impressionar quando vemos esses gigantes em ação. As rodas sozinhas podem custar dezenas de milhares de dólares cada, e um jogo completo de pneus ultrapassa facilmente o valor de uma casa. O motor, por sua vez, é tão potente que muitas vezes se compara a turbinas de avião, chegando a mais de 3.000 cavalos de potência. E a pergunta continua: por que eles são tão grandes? A resposta simples é eficiência. Mas a resposta completa envolve uma combinação de economia, tecnologia, engenharia e necessidade. Eles precisam ser grandes porque o mundo moderno depende de uma quantidade absurda de minerais. E só com máquinas desse porte é possível extrair e transportar tudo isso a tempo e a custo aceitável. Quando falamos em caminhões mineradores, a lista dos gigantes é quase uma galeria de monstros lendários. Vamos começar pelo mais famoso deles, o Caterpillar 797F. Fabricado nos Estados Unidos, esse caminhão é considerado um dos símbolos da mineração moderna. Ele pode carregar até 400 toneladas de minério em uma única viagem, e o seu motor tem mais de 4.000 cavalos de potência. Para ter ideia, isso é quase 10 vezes mais do que a potência de um carro esportivo de luxo. O 797F é usado principalmente em minas do Canadá, da Austrália e da América do Sul, lugares onde a mineração de ferro, cobre e carvão exige transporte em escala industrial.
Mas se o 797F é impressionante, o título de maior do mundo fica para o Belaz 75710, da Bielorrússia. Esse caminhão é simplesmente colossal. São 20 metros de comprimento, 8 metros de altura e capacidade para carregar 450 toneladas de uma vez. Só para você ter uma noção, ele é tão grande que precisou ser construído em partes e montado no próprio local de uso. O Belaz é usado principalmente em minas de carvão na Sibéria, onde as condições são extremas, com temperaturas que podem cair abaixo de menos 40 graus Celsius. E mesmo nesse frio congelante, ele continua funcionando, porque foi projetado para aguentar situações que destruiriam qualquer caminhão comum. Outro gigante que merece destaque é o Komatsu 984, produzido no Japão. Diferente do Caterpillar, que tem um motor puramente a diesel, o Komatsu aposta em um sistema híbrido, que combina motor a diesel com tração elétrica. Isso aumenta a eficiência e reduz o consumo de combustível, algo essencial em operações que gastam milhões de litros de diesel por ano. Ele também é capaz de carregar 400 toneladas e é famoso pela confiabilidade. Muitas minas preferem o Komatsu justamente porque ele precisa de menos manutenção em comparação a outros modelos. E não dá para esquecer do Liberté 284, fabricado na Alemanha. Os alemães são conhecidos por sua engenharia de precisão, e esse caminhão é um exemplo perfeito. Com capacidade para até 400 toneladas, o T284 é considerado um dos caminhões mais eficientes do mundo, com um excelente equilíbrio entre peso próprio e capacidade de carga. Ele é tão avançado que pode ser personalizado de acordo com as necessidades da mina, desde o tipo de motor até os sistemas eletrônicos de controle. Por último, mas não menos impressionante, temos o Hitachi EH5000 AC3, do Japão. Esse caminhão também usa um sistema de tração elétrica e é famoso por ser um dos mais silenciosos da sua categoria. Em Minas, onde dezenas de caminhões operam ao mesmo tempo, reduzir o barulho significa mais segurança e menos estresse para os operadores. Além disso, o EH5000 é muito usado em minas de cobre, especialmente na América Latina. Esses caminhões são verdadeiros colossos, mas não podemos esquecer que cada um deles custa dezenas de milhões de dólares. E não é só o preço de compra, a manutenção também é caríssima. Só os pneus de um caminhão como o Caterpillar 797F podem custar até 40 mil dólares cada, e um jogo completo ultrapassa facilmente os 300 mil dólares. E esses pneus precisam ser trocados com frequência, porque o peso e as condições das minas destroem rapidamente a borracha. Outro detalhe interessante é que esses caminhões não são entregues prontos, como acontece com um carro comum. Eles são enviados em partes gigantescas e só depois montados diretamente na mina, porque não existe estrada no mundo que consiga levar um caminhão desse tamanho inteiro até o local. É como se fosse um kit gigante de montar, mas cada peça pesa toneladas e exige guindastes enormes para ser posicionada. E você deve estar pensando, como é dirigir um caminhão desses? Bem, para começar, a cabine fica a uma altura de quase 10 metros do chão. O motorista sobe por escadas enormes e, quando entra na cabine, tem diante de si uma visão que mais parece a de um avião. Os controles são parecidos com os de um caminhão comum, mas tudo é ampliado. Os retrovisores são enormes, há câmeras espalhadas pelo veículo e sistemas computadorizados que ajudam o motorista a manobrar. E isso é essencial, porque manobrar um caminhão de 20 metros de comprimento, carregado com centenas de toneladas, em um espaço cheio de outros veículos e máquinas, é uma tarefa que exige concentração total. Esses motoristas, inclusive, recebem treinamentos específicos. Não basta ter carteira de motorista de caminhão. É preciso aprender em simuladores que reproduzem exatamente as condições da mina. Os simuladores são como videogames super realistas, com cabines idênticas às dos caminhões, capazes de treinar o motorista para situações como perda de freio, derrapagens em lama ou descidas muito íngremes. Só depois de horas e horas de treino é que um operador está apto a assumir um desses gigantes no mundo real. Mas por que não usar trens ou esteiras transportadoras em vez de caminhões tão caros e complexos? A resposta está na flexibilidade. O caminhão pode ir a qualquer lugar da mina, acompanhar a frente de escavação, mudar de rota conforme necessário. Já trens e esteiras são fixos, custam muito para instalar e não têm a mesma versatilidade. É por isso que, mesmo custando milhões, os caminhões continuam sendo a melhor solução em muitas operações. E tem mais, esses veículos não funcionam sozinhos. Cada caminhão depende de uma logística complexa que inclui escavadeiras gigantes, carregadeiras, oficinas móveis e até postos de combustível dentro da própria mina. O abastecimento, por exemplo, não é feito em postos normais. Caminhões-tanque especiais circulam pelas minas apenas para encher os tanques desses monstros. Em um único dia de trabalho, um caminhão minerador pode consumir milhares de litros de diesel. No fundo, o segredo de por que esses caminhões são tão grandes está em uma única palavra: escala. Quanto maior a escala da operação, mais sentido faz usar veículos gigantes. E o mundo moderno exige essa escala. A demanda por minério de ferro para fabricar aço, por exemplo, nunca foi tão grande. A produção de cobre para cabos elétricos e baterias está em alta. E o carvão, mesmo em tempos de energia renovável,
ainda é fundamental para muitas indústrias e países. Para suprir tudo isso, é preciso transportar milhões de toneladas de material todos os anos. E só com caminhões desse porte, isso é possível. E olha que interessante. Muitas empresas já estão estudando transformar esses caminhões gigantes em veículos autônomos. Sim, caminhões que dirigem sozinhos, sem motorista. A tecnologia já existe e está sendo testada em minas da Austrália e do Canadá. A ideia é aumentar a segurança e reduzir os custos com mão de obra, já que os caminhões podem trabalhar 24 horas por dia sem parar, seguindo rotas programadas por GPS. A gente já viu modelos impressionantes e entendemos que eles são grandes por necessidade, por eficiência e por economia. Mas ainda não falamos de um detalhe muito curioso: o impacto visual e psicológico desses monstros. Quando você está perto de um, sente-se pequeno, insignificante. E essa sensação não é apenas de quem visita, mas também de quem trabalha lá. Muitos motoristas contam que, no começo, ficam nervosos só de pensar em estar no controle de uma máquina tão gigante. Mas com o tempo, aprendem a respeitar e até a se orgulhar de dominar esses colossos de aço. E olha, se você ainda não se inscreveu, agora é a hora. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo vídeos com histórias e curiosidades incríveis sobre máquinas, engenharia e tecnologia. Então clica aí embaixo e se inscreva, porque ainda tem muita coisa para descobrir sobre esses caminhões gigantes da mineração. Agora que já conhecemos alguns dos modelos mais impressionantes de caminhões de mineração e entendemos como eles funcionam, chegou a hora de mergulhar no dia a dia desses gigantes dentro das minas. Porque não basta falar que eles são enormes, potentes e caríssimos. É no cotidiano que percebemos de verdade o porquê de eles serem indispensáveis. Quem nunca esteve em uma mina a céu aberto talvez não consiga imaginar a escala desse lugar. Estamos falando de crateras gigantescas, que chegam a ter quilômetros de largura e centenas de metros de profundidade. O cenário é quase extraterrestre. Escavadeiras do tamanho de prédios arrancam toneladas de terra e rocha, e os caminhões de mineração estão sempre ali, prontos para carregar o material. É um trabalho que não para nunca, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E por que precisa ser assim? Porque a demanda por minerais é imensa. Pense no aço usado para construir prédios, pontes e carros. Pense no cobre necessário para fios elétricos e cada vez mais para baterias de carros elétricos. Pense no carvão, que ainda alimenta muitas usinas ao redor do mundo. Cada celular, cada computador, cada equipamento eletrônico que usamos hoje depende de minerais extraídos em operações desse tipo. E cada caminhão gigantesco desses é uma peça-chave para que tudo funcione. O ciclo de trabalho é mais ou menos assim. Uma escavadeira ou carregadeira enche a caçamba do caminhão com centenas de toneladas de minério. O caminhão então percorre o caminho até a área de britagem, onde as pedras são quebradas em pedaços menores. De lá, o minério segue para outras etapas do processo, até virar o produto final que será exportado ou usado em indústrias locais. Parece simples, mas cada viagem desses caminhões exige planejamento. Eles precisam manter um fluxo constante, quase como um formigueiro gigante funcionando em perfeita sincronia. E é aí que entra o tamanho. Quanto maior o caminhão, mais minério ele consegue levar por viagem. Isso reduz o número de trajetos, economiza combustível, diminui o desgaste e, no fim das contas, torna a operação mais barata e eficiente. É o mesmo raciocínio que usamos quando compramos algo em grandes quantidades no atacado. Sai mais em conta. Só que aqui estamos falando de centenas de toneladas de rocha, não de pacotes de arroz ou feijão. Mas dirigir um desses colossos em uma estrada de mina não é tarefa para qualquer um. As pistas são irregulares, cheias de poeira, lama e buracos. Uma curva mal feita pode fazer um caminhão de 400 toneladas tombar, e recuperar esse veículo não é nada fácil. Além disso, as descidas são muito perigosas. Imagine um caminhão carregado, descendo uma rampa inclinada com centenas de toneladas, empurrando-o para frente. O sistema de freios precisa ser extremamente confiável, e o motorista tem que ter sangue frio para manter o controle. Existem relatos de motoristas que, no início, ficam com medo só de entrar na cabine. Afinal, a altura é gigantesca. Só a escada para subir já parece uma escalada. Quando estão lá em cima, o mundo ao redor parece em miniatura. Carros normais parecem brinquedos, pessoas parecem formiguinhas. É uma experiência que mistura fascínio com respeito, porque qualquer erro pode ser catastrófico. Para evitar acidentes, muitas minas já adotaram tecnologia de ponta. Câmeras de 360 graus, sensores de proximidade, radares e até sistemas automáticos de frenagem ajudam os motoristas. Em alguns lugares, como na Austrália, já existem frotas inteiras de caminhões autônomos, que dirigem sozinhos sem motorista. Eles seguem rotas pré-programadas, comunicam-se entre si e funcionam dia e noite sem descanso. É o futuro da mineração, e aos poucos deve se espalhar para outras partes do mundo. Mas mesmo com toda a tecnologia, ainda existem desafios enormes. Um deles é o clima. Na Sibéria, por exemplo, as temperaturas podem chegar a menos 50 graus. Nesse frio, o combustível pode congelar, os pneus ficam rígidos e o risco de falhas aumenta muito. Já em regiões desérticas, como na Austrália, o problema é o calor extremo, que pode superar os 50 graus durante o dia. Isso afeta o motor.
o sistema de arrefecimento e até o conforto dos motoristas. Outro desafio é o custo de operação. Cada caminhão desses consome milhares de litros de diesel por dia. Manter dezenas ou até centenas deles funcionando é uma despesa astronômica. Por isso, as mineradoras estão sempre em busca de formas de economizar combustível, seja com motores mais eficientes, seja com eletrificação parcial ou total. Algumas empresas já testam caminhões elétricos gigantes, movidos a baterias ou até a hidrogênio. Se essa tecnologia vingar, pode revolucionar o setor. E claro, não podemos esquecer dos riscos. Trabalhar em uma mina é uma profissão perigosa. Além do risco de tombamentos e acidentes com caminhões, há o perigo de desmoronamentos, explosões controladas que precisam ser feitas com segurança e até questões de saúde devido à poeira constante. Os motoristas passam horas dentro da cabine, expostos a vibrações intensas e ao barulho das máquinas. Por isso, muitas empresas oferecem treinamentos constantes, equipamentos de segurança e exames médicos frequentes. Apesar disso, há também um lado de orgulho. Para quem trabalha com esses gigantes, existe um sentimento de poder e responsabilidade. Não é qualquer pessoa que pode dizer que já dirigiu um caminhão do tamanho de uma casa, carregando mais de 400 toneladas de minério. Muitos motoristas comparam a sensação a de pilotar um avião, mas no chão. E essa comparação faz sentido, já que o nível de treinamento e atenção exigido é quase o mesmo. O mais curioso é que, mesmo sendo máquinas enormes e aparentemente indestrutíveis, esses caminhões dependem de cuidados diários. Existe uma equipe inteira de mecânicos, engenheiros e técnicos dedicada apenas à manutenção deles. Qualquer falha, por menor que seja, pode parar a produção e gerar prejuízos milionários. Por isso, há oficinas gigantes dentro das minas, equipadas com guindastes e ferramentas que parecem de ficção científica. Trocar um motor de um caminhão desses, por exemplo, é uma operação que pode levar dias e exige dezenas de pessoas. E mesmo com todos os custos, todo o esforço e todos os riscos, eles continuam sendo a melhor solução. Por quê? Porque nada mais consegue combinar flexibilidade, eficiência e capacidade como eles. Trens podem levar muito minério, mas precisam de trilhos fixos. Esteiras transportadoras também funcionam, mas custam fortunas para instalar e não podem ser movidas facilmente. Já os caminhões podem ir aonde for necessário, acompanhar a frente de escavação e se adaptar rapidamente às mudanças do terreno. É exatamente por isso que os caminhões de mineração são tão grandes, porque o mundo moderno precisa deles desse jeito. Se fossem menores, as minas precisariam de muito mais veículos, muito mais combustível e muito mais tempo para fazer o mesmo trabalho. O gigantismo é, na verdade, a solução mais eficiente. Chegamos ao momento final da nossa jornada pelo mundo dos caminhões de mineração. Esses verdadeiros gigantes de aço que parecem saídos de um filme de ficção científica. Ao longo do vídeo vimos como eles surgiram, conhecemos os modelos mais impressionantes, entendemos o dia a dia das minas e os desafios de operar máquinas tão colossais. Agora, vamos amarrar todas essas informações e responder de vez. Por que, afinal, os caminhões de mineração são tão grandes? Antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal se ainda não fez isso. É rapidinho, basta clicar aqui embaixo e você garante que não vai perder nenhum conteúdo incrível sobre máquinas, tecnologia e curiosidades do mundo real que parecem irreais. A resposta definitiva para essa pergunta está ligada a uma palavra que já apareceu algumas vezes por aqui: eficiência. O mundo em que vivemos depende de quantidades gigantescas de recursos minerais. Todos os dias, bilhões de pessoas usam produtos que contêm ferro, cobre, carvão, alumínio, lítio e muitos outros elementos que vêm das minas. O celular que você tem na mão, o computador na sua frente, a energia que chega até a sua casa, tudo isso está conectado de alguma forma à mineração. E para que esses recursos cheguem até nós, é preciso extrair e transportar volumes absurdos de minério. É aí que entram os caminhões gigantes. Imagine se as mineradoras usassem caminhões comuns, do tamanho daqueles que vemos nas estradas. O trabalho simplesmente não seria viável. Seriam necessárias centenas de viagens para transportar a mesma carga que um único caminhão minerador consegue levar em apenas uma ida. O combustível gasto seria imenso, o desgaste dos veículos seria insustentável e o custo de operação seria tão alto que tornaria muitos projetos inviáveis. Em outras palavras, sem caminhões gigantes, a mineração moderna não existiria no nível que conhecemos hoje. Mas não é só uma questão de economia. Existe também a necessidade de resistência. Esses caminhões trabalham em ambientes que mudam constantemente, enfrentando lama, poeira, buracos e inclinações que fariam qualquer outro veículo quebrar em minutos. O gigantismo garante não apenas a capacidade de carga, mas também a robustez para sobreviver em condições tão extremas. Outro ponto fundamental é a logística. Diferente de trens ou esteiras transportadoras, que exigem infraestrutura fixa e caríssima, os caminhões podem se mover livremente pela mina, adaptando-se às mudanças diárias no terreno. Essa flexibilidade é vital para manter a produção constante e garantir que o minério chegue ao seu destino no menor tempo possível. O futuro desses gigantes também promete ser fascinante. Já falamos dos caminhões autônomos, que estão começando a substituir os motoristas em algumas minas, principalmente na Austrália. Essa tendência deve se espalhar, trazendo ainda mais eficiência e reduzindo os riscos de acidentes.
Além disso, a busca por sustentabilidade está levando à criação de caminhões elétricos e movidos a hidrogênio, que podem transformar completamente o setor. Imagine só, os maiores veículos do planeta, funcionando sem emitir poluentes. Mas mesmo com toda essa tecnologia, o gigantismo vai continuar. Porque enquanto houver demanda por minerais em larga escala, será preciso contar com caminhões capazes de carregar centenas de toneladas de uma só vez. É como se esses colossos fossem o elo invisível que conecta a mineração ao nosso dia a dia. Você pode nunca ver um caminhão desses pessoalmente, mas com certeza usa, todos os dias, algo que só existe porque eles estão lá, trabalhando sem parar em minas espalhadas pelo mundo. Agora pense nisso. Cada vez que você olha para um prédio alto, lembra de que o aço que o sustenta saiu de uma mina, provavelmente carregado por um caminhão gigante. Cada vez que você liga a luz da sua casa, lembra de que o cobre nos fios elétricos precisou ser transportado por uma dessas máquinas. Até mesmo a revolução dos carros elétricos, que depende de lítio e outros minerais raros, só é possível graças ao trabalho incansável desses gigantes do asfalto. Ou melhor, do barro. No fundo, os caminhões de mineração não são apenas veículos enormes. Eles são símbolos do que a humanidade é capaz de construir quando precisa resolver problemas em grande escala. Representam a força, a engenharia e a inteligência humana aplicadas em uma tarefa monumental. Mover montanhas, literalmente, para garantir os recursos que mantêm nossa sociedade funcionando. E talvez seja isso que mais impressiona. Não é só o tamanho físico, mas o impacto que eles têm na vida de todos nós. Eles são invisíveis para a maioria das pessoas, escondidos em minas distantes, mas sustentam silenciosamente o mundo moderno. Sem eles, não haveria smartphones, computadores, carros, trens, aviões, prédios, energia elétrica, praticamente nada do que usamos no nosso dia a dia. Por isso, da próxima vez que você ouvir falar de caminhões de mineração gigantes, lembre-se, eles não são grandes por acaso. Eles são grandes porque o mundo precisa que sejam assim. E se você curtiu essa viagem pelo universo dos maiores caminhões do planeta, não esquece de se inscrever no canal. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo conteúdos como este, com histórias, curiosidades e explicações sobre máquinas, tecnologia e engenharia que tornam o impossível possível. Então clica aí, se inscreve e vem junto com a gente porque tem muito mais pela frente.